Fala galera, aqui é o Thiago que tá falando e vim aqui para falar com vocês que a BYD anunciou na segunda-feira, salvo engano, a nova geração da bateria Blade, né? O que significa que ela pode oferecer até baterias de 1.000 quilômetros de autonomia, né? E isso pode realmente revolucionar o mercado, porque todo mundo sabe, né, que o grande desafio dos carros elétricos seriam justamente a autonomia junto com o tempo de recarga, né, e infraestrutura para poder carregar. Mas a partir do momento que você tem 1.000 quilômetros de autonomia, né, ou digamos que numa estrada você tivesse aí próximo de 800 quilômetros, você consegue se programar para poder fazer uma parada mais tranquila, né? Por exemplo, eu que sou de Brasília, e a distância de Brasília para Belo Horizonte são 750 quilômetros. E nessa distância você eventualmente conseguir, né, chegar até Belo Horizonte, carregar seu carro em Belo Horizonte e prosseguir para um outro destino, Rio de Janeiro, Vitória e por aí vai, São Paulo, né? E isso seria mais interessante, porque 700 quilômetros já é uma viagem de um dia, né? E aumenta o leque de pessoas que teriam interesse num carro desse tipo, né? Fazer viagens mais curtas, né? Ou até uns 300 quilômetros por aí, daria para fazer tranquilamente, e isso seria uma revolução, né? E com o tempo, eu acredito que com a vinda da bateria em estado sólido, que ela proporciona uma autonomia maior pelo fato dela ocupar menos espaço, né? E o carregamento também do carro ser um carregamento, você pode carregar em velocidades maiores, porque o carro ele superaquece menos, né? Com carregadores mais potentes. Então tem uma chance real de um futuro com os carros elétricos ser mais promissor, né? Existe também a questão da bateria ela ser reciclada, né? Então você pode utilizar essa bateria após o descarte dela, você utilizar para outros fins, né? Como por exemplo abastecer uma residência, né? Utilizando uma fotovoltaica e utilizando essa bateria para armazenar a energia de uma casa por um dia ou alguns dias, né? Então eu acredito que o carro elétrico ele realmente vai revolucionar, e essa Blade aí já é essa Blade 2, né, digamos assim, já é uma bem interessante para o segmento, né? De um modo geral, eu acredito que os carros a combustão eles vão permanecer, vão existir, vão estar juntos nessa nova roupagem, nesse novo tipo de carro, né? Mas eu acredito que os carros a combustão eles tendem a ficar híbridos, né? Ou híbrido plug-in, ou híbrido convencional, por proporcionar uma economia maior de combustível. Então você ainda tem, às vezes, no caso do híbrido convencional, né, o Corolla e outros aí, né, que tem no mercado, eles têm essa opção de você carregar o carro, não carregar o carro, e você ter uma economia de combustível considerável, né? Então, digamos assim, se você coloca um etanol, né, no carro 100% híbrido, e esse carro faz 20, 30, 40 km por litro, né, e um litro custa R$3, sai mais barato do que um carro elétrico, né, para você rodar 40 km com R$3, R$4. Então o custo por quilômetro rodado também reduz bastante. Então eu vejo que a tendência de carros elétricos trabalharem junto com a combustão, e os carros 100% elétricos também ter essa possibilidade de fazer longas viagens e tudo, tende a movimentar o mercado. Os carros elétricos no Brasil, eles correspondem a 2%, se eu não me engano, 1 ou 2% do que se vende de carros hoje no Brasil.
E, de um modo geral, é um valor muito irrelevante. O que eu acredito é que se esse market share crescer vertiginosamente, vamos supor, de 1% para 10% do mercado, né? Se esse market share ele subir dessa forma, com certeza o custo do carro vai reduzir, né? Então, eu imagino que num futuro muito próximo, as baterias, elas vão ser, os carros elétricos seriam muito mais baratos do que os carros a combustão. Então, é uma tendência que eu acredito que vai mudar bastante o mercado, né? Que no futuro próximo os carros elétricos seriam mais baratos que os carros a combustão, e a infraestrutura disso cada vez seria mais interessante, né? Você ter eletropostos nas estradas, e eu acredito que pode existir esses eletropostos junto com os postos de gasolina atualmente, né? Como já existem nos grandes centros, né? Você ter ali uma opção de carregamento turbo numa estrada, num posto Ipiranga, BR, por aí vai. Então, eu acredito que com investimento em infraestrutura e uma tendência de mercado com os carros elétricos, não seria tão ilusório você ver que os carros, que daqui a 5 ou 10 anos teriam muitos carros elétricos na rua, como já estamos vendo, né? Então, esse é um recado que essa movimentação da BYD por baterias mais eficientes, né, que com autonomias cada vez maiores, mas eu fico pensando daqui a, sei lá, 5 anos, 10 anos talvez, se não tiver um carro com 2, 3 mil quilômetros de autonomia, olha que loucura, você carregar o carro uma vez no mês. Então é uma coisa que a gente não consegue às vezes nem imaginar, né? Mas o futuro está aí, os carros elétricos são uma tendência, são carros muito mais confortáveis do que os carros a combustão, são carros com toque instantâneo, que não emitem ruído, não trepidam, que é uma coisa que eu senti bastante, que além do ruído, seriam a trepidação do carro. Isso pouca gente fala. O carro não treme. O fato do carro não tremer, ficar vibrando, né? A vibração do carro, ela acaba mudando o conceito do carro, né? Então você sente que está num carro mais premium, e o conforto também eu dirigir é muito maior. Então acredito que seria um conforto para todo brasileiro, para todo mundo que hoje dirige carro com frequência, tá bom? Mas é isso aí, só para passar essa notícia e vamos que vamos. Valeu, galera!